Olá, meus amigos, tudo bem? Prazer, meu nome é Jackson Santos, sou professor de Direito Penal, Processo Penal e Leis Extravagantes. Hoje vou tratar com os senhores da correção do simulado da Polícia Rodoviária Federal. Aula de leis especiais, ok, meus amigos? Vamos lá, então, para a nossa primeira questão do nosso simulado. A respeito da lei que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, julguem o item seguinte. Considere a seguinte situação hipotética. Um PRF identificou que um condutor trazia consigo uma pequena quantidade de cocaína e maconha, que ao todo tempo indica que seria utilizada para consumo pessoal. Nessa situação hipotética, o referido condutor não estava praticando nenhuma situação de crime, uma vez que utilizar droga para consumo próprio é fato atípico. Galera, essa questão aqui, a primeira questão do nosso simulado da Polícia Rodoviária Federal, ela se refere ao artigo 28 de que, Jackson? Da Lei 11.343 de 2006. Jackson, que lei é essa? Lei de Drogas. Galera, esse artigo aqui acontece o seguinte, algumas pessoas, alguns doutrinadores, é óbvio, não estou falando que os doutrinadores são errados em defenderem esse posicionamento do seguinte, antigamente existia uma lei chamada de Lei 6368 de 73. Então, olha só, existia a Lei 6368/73. Ou seja, essa aqui era a antiga Lei de Drogas. E o que acontece? Essa lei aqui, ela previa uma pena privativa de liberdade para o usuário de drogas. Aí o que acontece? Essa lei aqui, ela foi revogada pela Lei 11.343 de 2006 e criou o artigo 28, que é aquele que adquirir, receber, transportar, trazer consigo, manter em depósito droga para consumo pessoal. Então, olha só, aquela pessoa que vem adquirir, trazer consigo, guardar, manter em depósito droga para consumo pessoal, pratica crime? Sim, pratica crime sim. Crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, sendo que o crime previsto nessa lei não é um crime com pena privativa, e sim com pena restritiva. Por que pena restritiva, Jackson? Porque, olha só, as penas no nosso ordenamento jurídico, elas se dividem em quantos? 3 partes. Privativa de liberdade, restritiva de direitos e multa. Ou seja, antigamente, com a Lei 6368, a lei ela previa o quê? Uma pena privativa de liberdade. Ela previa uma pena privativa de liberdade. Hoje, com a Lei 11.343 de 2006, a pena não é privativa de liberdade, sim restritiva de direito. E lá no artigo 28 ele fala de pena. Que tipo de pena? Advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade ou cursos educativos correlacionado o quê? À droga. A droga. Então ele comete crime ou não comete crime? Comete. Só que ele não sofre uma pena privativa de liberdade, e sim uma pena restritiva de direitos. Com isso, olha o que diz a questão. Um policial rodoviário federal identificou que um condutor trazia consigo uma pequena quantidade de cocaína e maconha, que a todo momento indicava que seria utilizado para quê? Para consumo pessoal. Então, olha só, se era para consumo pessoal, eu estou falando do 28 da Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006. Show! Nessa situação hipotética, o referido condutor não estava praticando nenhuma situação de crime. É claro que estava praticando sim. Ele fala que ele não estava praticando nenhuma situação de crime, ó. Não estava praticando nenhuma situação de crime. Tá errado. Por que o item tá errado? Porque ele estava sim praticando uma situação de crime previsto onde? No artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Ok, senhores? Tudo bem? Então o gabarito dessa questão aqui, certo ou errado? Errado. Tá aí. Tranquilo, senhores? Tudo bem? Vamos lá então para a nossa próxima questão.
Com fundamento na legislação que define o crime de abuso de autoridade e na doutrina, julgue os itens seguintes. Então, olha só, essa segunda questão, ela se refere à lei de abuso de autoridade. Jackson, que lei de abuso de autoridade é essa? É a lei 4898/65. Vamos analisar um ponto aqui. Quando eu falo em lei de abuso de autoridade, nós temos que saber o seguinte: quem pode praticar o crime de abuso de autoridade? Em regra, é um funcionário público. É um funcionário público. Mas é qualquer funcionário público que pode praticar um crime de abuso de autoridade? Não. Somente o funcionário público que seja detentor de um poder. Ele tem que emanar de um poder para que ele possa se valer dele e possa abusar desse poder que ele é detentor. Ok? Tudo bem? Vamos lá então para a análise da questão. Ela diz assim, ó: o sujeito passivo, classificado pela doutrina como mediato, indireto ou permanente, se refere à vítima do crime de abuso de autoridade. Certo ou errado, o que ele quer? Galera, olha só. Quando nós estudamos crime de abuso de autoridade, lei 4898/65, nós estudamos o quê? Sujeitos do crime. O sujeito ativo, eu acabei de falar para os senhores que o sujeito ativo, em regra, é um funcionário público que seja detentor de um poder. Por que eu estou falando em regra? Porque a critério de exceção, pode o particular cometer um crime de abuso de autoridade? Pode, desde que exista uma comunhão de acordo entre o funcionário público e o particular, ok? Mas só que a questão ela quer saber quanto ao sujeito passivo do crime de abuso de autoridade. Galera, quando nós falamos em sujeito passivo, eu estou falando daquela pessoa ou daquelas pessoas que sofrem ou sofrem as consequências dos atos praticados de quem? Pelo sujeito ativo do crime. Então, olha só, quando eu falar em sujeito passivo do crime previsto na lei de abuso de autoridade, eu vou me referir como a doutrina diz. Ela está falando sobre uma subjetividade passiva. O que é uma subjetividade passiva? Meus amigos, quando nós falamos em sujeito passivo do crime, a doutrina classifica esse sujeito passivo como uma subjetividade passiva. Por que uma subjetividade passiva? Porque duas pessoas vão ser sujeito passivo desse crime. Sério, Jackson? Sério. Quem é a pessoa? Primeira, sujeito passivo mediato, sujeito passivo indireto, sujeito passivo o quê? Permanente. Bacana. E nós temos também o quê? O sujeito passivo imediato. Nós temos também o sujeito passivo o quê? Direto. Nós temos o sujeito passivo também o quê? Eventual. Galera, por isso que a doutrina classifica esse sujeito passivo aqui da lei de abuso de autoridade como uma subjetividade passiva. Por que uma subjetividade passiva? Por causa do seguinte, galera, existem dois sujeitos passivos do crime da lei de abuso de autoridade. Quem é o primeiro sujeito passivo? O sujeito passivo é mediato, indireto ou permanente. Quem é esse sujeito passivo? O Estado. Estado. Jackson, e quem é o sujeito passivo? Imediato, direto, eventual. Essa aqui, galera, é a vítima. É a vítima. Então, olha só, você tendo essa definição na sua cabeça, facilmente você mata essa questão. Olha o que diz a questão. O sujeito passivo, o sujeito passivo, nós vamos lembrar de subjetividade passiva. Ou seja, existem dois sujeitos, o quê? Passivos desse crime. Bacana. O sujeito passivo, classificado pela doutrina como, olha, mediato, indireto, permanente. Quem é? Olha aqui, galera. Mediato, indireto, permanente, quem é? Estado. E aqui na alternativa ele fala que é quem? Vítima. Então está errado. Então o item está errado. O item está errado. Por que o item está errado? Porque, galera, esse sujeito passivo aqui se refere ao Estado. Mediato, indireto, permanente. Se ele falasse imediato, direto e eventual, seria vítima. Como ele não falou, ele falou de mediato, indireto ou permanente,
Estamos diante do Estado. Com isso, essa alternativa está certa ou errado? Esse item está certo ou errado? Errado. Tá aí. Tá claro, senhores? Tudo bem? Vou apagar aqui para analisarmos a próxima questão. Considere que um militar, no exercício da função, tenha praticado crime de abuso de autoridade em detrimento de um civil. Nessa situação, classifica-se a sua conduta como crime de responsabilidade da justiça militar. Certo ou errado? Galera, olha só. Vamos analisar um ponto aqui. Quando você pegar a lei 4898/65, lei de abuso de autoridade, né? Quando você pegar essa lei, você vai ter que estudar o quê? Competência. De quem é a competência para julgar o crime de abuso de autoridade? Galera, a competência para julgar esse crime é de quem? A competência para julgar esse crime será da justiça comum. Jackson, então a competência para julgar o crime de abuso de autoridade será da justiça comum. Sim, seja justiça comum federal, seja justiça comum o quê? Estadual. Bacana. Então, olha só, vimos que o crime de abuso de autoridade, a competência para julgar esse crime vai ser da justiça comum, seja ela no âmbito federal, seja ela no âmbito estadual. Bacana, depende do servidor, né? Bacana. Agora, olha só, a questão, ela fala quanto ao militar. Ao militar. Galera, para você ter uma resposta exata e matar essa questão, era necessário que os senhores tivessem na mente dos senhores o quê? A súmula do STJ, número o quê? 172. O que diz a súmula do STJ 172? Ela diz assim: o crime de abuso de autoridade, ainda que praticado por um militar no exercício da função, será julgado pela justiça comum. Comum. Então, olha só. Se o crime de abuso de autoridade for praticado por um militar, ainda que no exercício da função, a competência para julgar esse crime será da justiça comum? Sim, justiça comum. Sabe por quê? Porque o militar não tem uma lei própria de abuso de autoridade. Como ele não tem uma lei própria, nós vamos aplicar a legislação vigente. Qual é a legislação vigente? É a Lei 4898/65, que é de competência da justiça comum. Por isso que o STJ, na súmula 172, diz: a competência para julgar o crime de abuso de autoridade praticado por militar, ainda que no exercício da função, será de quem? Justiça comum. E logo, vamos analisar a questão. Considere que um militar, no exercício da função, tenha praticado crime de abuso de autoridade em detrimento de um civil. Nessa situação, classifica-se a conduta como crime de responsabilidade da justiça militar. Galera, é uma questão que literalmente induz o candidato ao erro. Não é da justiça militar, e sim da justiça comum. Justiça comum e não militar. Com isso, esse item está certo ou errado? Está errado, senhores. Tranquilo, senhores? Tudo bem? Vamos lá, então, para a nossa próxima questão. O crime de abuso de autoridade, em todas as suas modalidades, é infração de menor potencial ofensivo, sujeitando-se seu autor
as medidas despenalizadoras previstas na lei. Certo ou errado? Galera, para responder essa questão, é fácil. Esse quadro vai até ajudar a gente chegar ao gabarito dessa questão. Vamos lá. Olha só, eu acabei de explicar para os senhores na questão anterior que o crime previsto na Lei 4898/65, abuso de autoridade, será de competência de quem? Da Justiça Comum. Ou seja, a competência para julgar o crime de abuso de autoridade será da Justiça Comum, seja uma Justiça Comum federal ou estadual. Bacana. Agora, olha só. Qual o órgão da Justiça Comum que julga o crime de abuso de autoridade? Qual o órgão da Justiça Comum? Galera, o órgão da Justiça Comum que vai julgar o crime de abuso de autoridade... Quem é esse, Jackson? Esse órgão será o Juizado Especial Criminal. Ou seja, Juizado Especial Criminal, que nós classificamos como o quê? Como GCRIM. GCRIM. Então, olha só, qual o órgão da Justiça Comum que vai julgar o crime de abuso de autoridade? Juizado Especial Criminal, vulgo GCRIM. Juizado Especial Criminal. Jackson, por que o órgão da Justiça Comum que vai julgar o crime de abuso de autoridade será o Juizado Especial Criminal, vulgo GCRIM? Fácil. Porque, olha só, todo crime que tiver uma pena inferior ou igual a 2 anos será de competência, em regra, do quê? Do Juizado Especial Criminal. Então, a lei de abuso de autoridade, ela prevê uma pena igual ou inferior a 2 anos? Sim. Ela não prevê uma pena superior a 2 anos. Como ela não prevê uma pena superior a 2 anos, vou aplicar o Juizado Especial Criminal. Mas só que sabe o que acontece? Quando eu falo que o GCRIM vai julgar o crime de abuso de autoridade, em sala de aula eu consigo constatar isso, identificar isso. Quando eu falo isso, o aluno, ele me olha assustado, porque ele pensa assim, poxa, eu estava dando uma lida na Lei 4898/65, no artigo 6º, parágrafo 3º, a linha C, e nessa linha ela fala de quê? Ela fala da perda do cargo. Ainda que o crime gere uma perda do cargo, a competência para julgar esse crime vai ser da Justiça Comum e o órgão competente é do Juizado Especial Criminal, vulgo GCRIM? Sim. Sim. Sabe por quê? O que vai tornar o crime de menor potencial ofensivo, ou seja, é a sua pena combinada, não é o crime em si. Então, o que vai fazer o crime ser julgado pelo Juizado Especial Criminal, o vulgo GCRIM, não é o crime em si, e sim a sua pena o quê? Combinada. Então, nós temos que analisar a pena combinada no crime. A pena combinada é superior a 2 anos? Não. Se não é superior a 2 anos, eu vou aplicar, então, o órgão responsável é o Juizado Especial Criminal. E o órgão, o Juizado Especial Criminal, ele se baseia em que lei, Jackson? Ele se baseia na Lei 9.099 de 95. Qual foi a intenção do legislador em criar essa lei, em criar o Juizado Especial Criminal? Desafogar, dar agilidade naqueles procedimentos que não tinha uma reprovabilidade maior em sociedade. Entende? Então, olha só, imagina se todos os crimes, seja ele inferior, igual ou superior a 2 anos, fosse para a vara criminal. Poxa, não iria ter solução para nenhum caso. Não iria ter solução para nenhum caso. Então, para não ocorrer isso, o que o legislador fez? Todo crime que tiver uma pena inferior ou igual a 2 anos será de competência da Justiça Comum e do órgão da Justiça Comum, que é o Juizado Especial Criminal.
É esse órgão aqui da Justiça Comum que vai julgar. Juizado Especial Criminal, vulgo GCRIM. E o GCRIM ele vai se basear na Lei 9.099 de 95. Essa lei, ela prevê alguns institutos despenalizadores. E esses institutos despenalizadores serão aplicados também neles? Sim. O que é? Exemplo, se você pegar a Lei 9.099 de 95, ela vai prever a composição civil dos danos, transação penal, ela vai prever vários pontos que vêm a favorecer quem? O infrator. O infrator. Então, logo, o crime previsto na lei de abuso de autoridade será de competência da Justiça Comum. E o órgão vai ser o Juizado Especial Criminal, vulgo GCRIM. Por quê? Porque todo crime de menor potencial ofensivo, crime esse que tem uma pena inferior ou igual a 2 anos, será de competência do GCRIM, Juizado Especial Criminal. Jackson, ainda que o artigo 6º, parágrafo 3º, a linha C, prever a perda do cargo, vai ser julgado pelo Juizado Especial Criminal? Também vai ser julgado. Também vai ser julgado. Então, a competência será do Juizado Especial Criminal. E olha o que diz a questão, senhores. O crime de abuso de autoridade, em todas as suas modalidades, é infração de menor potencial ofensivo. Show. É sim. É infração de menor potencial ofensivo? Claro que é. Sujeitando-se seu autor as medidas despenalizadoras previstas na lei. Certo? Certo, galera? Tá certo. O item está certinho. Certinho. Então, logo, vamos ver o gabarito. Gabarito, certo. Tranquilo? Vamos, então, para a nossa próxima questão. Olha o que diz a questão. Com base no disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Estatuto do Idoso, e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, julguem os itens que se seguem. Vamos lá. Olha o que diz a questão 84, o item 84. A prescrição penal não é aplicável nas medidas socioeducativas. Galera, o que é a medida socioeducativa? A medida socioeducativa são as medidas aplicadas em que pessoa? No adolescente. No adolescente. As medidas socioeducativas, elas serão aplicadas no adolescente. Adolescente, note, quando você pega a lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, vulgo ECA, quando você pega essa lei e você vai lá no seu artigo 2º, ele vai fazer uma diferença para você entre criança e adolescente. Criança vai do 0 até os 12 anos incompletos. Bacana. E adolescente vai dos 12 anos até os 18 anos, o quê? Incompletos. Bacana. O adolescente, ele não pratica crime. Ele sempre vai praticar ato infracional análogo a crime. Então, ele praticou um homicídio, uma conduta que está prevista lá no artigo 121. Ele praticou um ato infracional análogo ao homicídio. E logo, ele pode sofrer o quê? O adolescente? Ele pode sofrer uma medida socioeducativa. Uma medida socioeducativa. Galera, essa medida socioeducativa, em regra, ela vai ter uma durabilidade de 3 anos, ok? De 3 anos. Então pensa comigo. A medida socioeducativa que é aplicada no adolescente, a questão quer saber o seguinte, a prescrição penal não se aplica a ela, a medida socioeducativa, ou aplica? Galera, para você responder essa questão, você tinha que saber a súmula do STJ 338. Ela diz assim, ó, a prescrição penal é aplicável às medidas socioeducativas. A súmula do STJ 338 diz: a prescrição penal será aplicada
as medidas socioeducativas. Então, logo, essa questão está certa ou errada? Galera, errada. Por quê? Porque ele botou aqui, ó, não. Não. Ele botou a palavra que não. E a prescrição penal é aplicável nas medidas socioeducativas. Na verdade, se não tivesse essa palavra negativa aqui, a questão estaria o quê? Certa. Como ele colocou não, a questão está errada. Com isso, vamos ver o gabarito. O gabarito está errado. Literalmente errado. Tranquilo, senhores? Tudo bem? Vamos então. O Estatuto do Idoso é destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 65 anos. Galera, essa questão aqui, para você matar essa questão, ela exige dos senhores que os senhores tenham um conhecimento do artigo 1º da Lei 10.741 de 2003. Que artigo, que lei é essa? Estatuto do Idoso. Galera, o Estatuto do Idoso, no artigo 1º da Lei 10.741 de 2003, diz o seguinte: esse estatuto é destinado a regular o quê? Os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a quanto tempo? 60 anos. E ele coloca aqui 65 anos. Não é 65 anos, e sim 60 anos. Então, olha só, o Estatuto do Idoso, ele é destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos? Sim, é claro que sim. É claro que sim. Agora, Jackson, por que que as questões de concursos ela tem uma incidência monstruosa em cair 65 anos? Galera, não caiam nessa pegadinha. Por quê? Quando nós falamos em 65 anos, quando nós entramos num transporte público, tá lá uma plaquinha. As pessoas com idade com 65 anos ou mais adquiriram o quê? Vão adquirir a gratuidade. Mas aquilo ali não significa dizer que é a idade adequada para atingir o caráter de idoso. Não, não, não. O Estatuto do Idoso diz o seguinte: o Estatuto do Idoso é destinado a regular direitos assegurados às pessoas com idade, o quê? Igual ou a superior a quanto tempo? 60 anos. 60 anos ou mais. 60 anos ou mais. Então, logo, ele matou a questão porque ele botou 65 anos. Com isso, está o quê? Errado, galera. O item está errado. Vamos aí para a nossa próxima questão. Galera, essa nossa próxima questão se refere à Lei de Organização Criminosa. A Lei de Organização Criminosa está prevista a Lei 12.850 de 2013. Em relação ao disposto na Lei número 12.850 de 2013, que trata de crime organizado, julguem o item a seguir. Vamos lá. Olha o que diz o item. Nos termos dessa lei, organização criminosa é a associação de, no mínimo, 4 pessoas com estrutura ordenada e divisão de tarefas com estabilidade e permanência. Galera, olha só. Essa questão aqui, ela se refere literalmente à lei de organização criminosa como ele cita. Sim. Ela fala aqui que tem que ter uma associação de quantas pessoas? 4 pessoas ou mais. Certo ou errado? Certo. O crime de organização criminosa, ele vai se caracterizar com a associação de 4 pessoas ou mais. Essa associação tem que estar estruturalmente definida com divisão de tarefas. Tem que ter uma divisão de tarefas. Tem que ter? Tem que ter. Tem que ter uma divisão de tarefas. Tício vai fazer isso, Mev vai fazer aquilo, Pedro vai fazer tal coisa
e Meviano vai fazer outra conduta. Ou seja, mas tudo numa associação criminosa, junto num grupo criminoso, numa organização criminosa. Então, logo, eu estou diante de uma organização criminosa. Mas note, para a caracterização do crime de organização criminosa, basta a associação de 4 pessoas, basta uma estrutura e uma divisão de tarefas. Não, é necessário que o crime praticado seja um crime com pena superior a 4 anos ou um crime transnacional. Um crime com características de transnacional. Ou seja, então, se tiver todos esses requisitos, uma associação de 4 pessoas ou mais, essa associação for estruturada com uma divisão de tarefas, bacana. Essa associação praticarem um crime com pena superior a 4 anos ou praticarem um crime transnacional. Se ele estiver dentro de todos esses requisitos, eu estou diante de uma organização criminosa. Aí vamos lá. A ausência da estabilidade ou da permanência caracteriza o concurso eventual de agente dotado de natureza passageira. Galera, certo ou errado? E aí? Notem, eu pergunto para os senhores, é necessário que essa associação seja uma associação estável e permanente, sim ou não? Sim. Uma associação tem que ser estável e permanente. Não pode ser uma associação puramente eventual. Mas no momento em que eu estou me associando de uma forma eventual, caracteriza o concurso de quê? De pessoas. Se você pegar lá o artigo 29 do Código Penal, vai falar assim, ó, quem de qualquer modo concorrer para o crime de outrem incide na mesma pena na medida de sua culpabilidade. O que é o concurso de pessoas? É quando 2 ou mais pessoas estão unidas para a prática de um fato criminoso. Tudo bem, senhores? Então, com isso, a alternativa está correta. Olha o que diz o gabarito. Certinho, galera. Gabarito. Tranquilo? Vamos lá, então, para a nossa próxima questão. Sobre a lei de preconceito, julgue o item seguinte. Vamos lá. A lei prevê punição aos crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, estando excluído o preconceito relativo à orientação sexual. Galera, essa aqui é uma lei de preconceito, tá claro? Ou uma lei de discriminação. A lei 7716 de quê? De 89. Galera, se você pegar o artigo 1º dessa lei, ele vai falar que a lei de preconceito ou discriminação, ela vai regulamentar o preconceito, a discriminação quanto à raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Galera, a lei 7716 de 89, ela não vai regulamentar a opção sexual de ninguém. Então, se uma pessoa for impossibilitada de praticar uma conduta em virtude da opção sexual, isso é um racismo? Não. Não é um racismo. Por que não? Porque a lei não regulamenta a opção sexual. A lei fala de quê? A lei fala de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Ela não fala de opção sexual. Se ela falasse de opção sexual e, exemplo, o seu anel da padaria colocasse, na minha padaria não entra homossexual, né? Um exemplo. Ele estava praticando o crime de racismo? Não. Por quê? Porque a lei não fala disso. Agora, se ele falasse, na minha padaria não entra branco, na minha padaria não entra negro, ele está correlacionado à cor, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Então eu estou diante de quê? Eu estou diante da lei 7716 de 89. Tá claro, senhores?
Tudo bem? Então, a questão está muito clara e muito fácil. Olha o que diz. A lei prevê punição aos crimes resultantes de discriminação ou preconceito quanto à raça, quanto à cor, etnia, religião ou procedência nacional? Sim. Estando excluído, olha que bacana, o preconceito relativo à orientação sexual, certo. O artigo 1º da Lei 7716 de 89, ele não falou quanto à opção sexual. Se ele não falou quanto à opção sexual, eu não posso falar que isso é um racismo, que isso é um preconceito. Eu não posso. Com isso, galera, essa questão está certa ou errada? Esse item está literalmente certo. A respeito das contravenções penais e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, julgue o item a seguir. Vamos ver. Compete à Justiça Estadual Comum, na vigência da Constituição de 1988, o processo por contravenção penal, ainda que praticado em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Galera, quando nós falamos em contravenção penal, nós temos que se atentar quanto à infração penal. A infração penal no Brasil, ela se divide em duas partes, crime e contravenção penal. Notem, a contravenção penal você vai encontrar no Decreto-Lei 3688/41. Galera, se você pegar a súmula 38 do STJ, você vai encontrar a seguinte informação. A competência para processar e julgar a contravenção penal será da Justiça Comum Estadual. Então, é a Justiça Estadual Comum que vai julgar a contravenção penal. Ainda que a contravenção penal seja praticada em detrimento de quê? De bens, serviços e interesses do quê? Da União. Súmula 38 do STJ. Então notem, galera, essa questão está certa ou errada? Esse item está certo ou errado? Vamos analisar. Compete à Justiça Estadual Comum, na vigência da Constituição de 1988, o processo por contravenção penal, ainda que praticada em detrimento de bens, serviços ou interesses da União e de suas entidades. Certo, galera? O item está certo. Mas só que olha só, existe alguma exceção onde a Justiça Federal vai julgar uma contravenção penal? Só existe uma exceção. Qual é a exceção? Se a contravenção penal for praticada por um juiz federal, a competência para julgar ele não vai ser da Justiça Estadual Comum, e sim da Justiça Federal. Bacana? Justiça Federal. Então, vem comigo. Essa questão, esse item está certo, porque se refere à súmula 38 do STJ. Então, vamos ver aqui. Item está certinho, galera. Certinho. Vamos, então, para a nossa próxima questão. Ela bota assim, ó. No que concerne à lei de crimes hediondos, julguem o item que se segue. Considere que o indivíduo tenha sido condenado por crime hediondo. Nesse caso, para que possa requerer progressão de regime de pena, esse indivíduo deve cumprir 2/5 da pena que lhe for imputada, se for primário, e 3/5 dessa pena, se for o quê? Reincidente. Galera, olha só, ele está falando aqui quanto à progressão de regime. Como que funciona a progressão de regime? Funciona assim, olha. Nós temos aqui, né? Vou colocar aqui pena. Tudo bem? Nós temos aqui, eu só vou colocar a privativa de liberdade. A pena privativa de liberdade. Bacana. A pena privativa de liberdade, ela se divide em duas partes. Nós temos a pena privativa de liberdade, reclusão, ok? Reclusão. E nós temos a pena privativa de liberdade, que é detenção.
A reclusão, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar regime fechado. Nós vamos encontrar regime semi-aberto. Nós vamos encontrar o quê? Regime aberto. Bacana. E na detenção, Jackson, nós vamos encontrar regime semi-aberto e nós vamos encontrar regime o quê? Aberto. Show. Vem comigo. Vamos falar aqui da reclusão. A reclusão, em regra, ela vai começar no regime fechado. Ou seja, como que nós vamos falar de progressão de regime? Progressão de regime significa dizer o seguinte: você sai do regime fechado para o semi-aberto. Então, olha só, nos crimes hediondos, galera, o que são crimes hediondos? Crimes hediondos são os crimes que têm um índice de reprovabilidade maior em sociedade. Crimes hediondos são os crimes que têm um índice de reprovabilidade maior em sociedade. Vem comigo. Galera, olha só, toda vez que nós falarmos em crimes hediondos, progressão de regime em crimes hediondos, nós temos que analisar o seguinte, notem, quando você pega o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8.072 de 90, que lei é essa? Lei de crimes hediondos. Quando você pega, ela vai falar quanto à progressão de regime. Galera, quando que vai ocorrer a progressão de regime? Note, ela fala aqui quanto à progressão de regime. Ou seja, quando ela fala em progressão de regime, ela vai falar o quê? Se você for réu primário, você vai cumprir um tanto. Se você for... Eita. Vem comigo. Se você for reincidente, você vai cumprir outro tanto. Então, olha só. Analisem aqui comigo, olha. Pensa assim, ó. Se você for réu primário, você vai cumprir quanto tempo? 2/5. Se você for reincidente, você vai cumprir quanto tempo? 3/5. Isso é o que diz onde? O artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8.072 de 90. Isso é o que diz o artigo. Então, olha só, para você progredir, fazer a progressão de regime, sair do fechado para o semiaberto, você tem que cumprir, se for réu primário, 2/5, se for reincidente, 3/5. Logo, vamos lá analisar a questão que agora ficou fácil. Considere que o indivíduo tenha sido condenado por crime hediondo. Nesse caso, para que possa requerer progressão de regime, ou seja, ela está falando de progressão de regime, é sair do fechado para o semiaberto. Bacana. Esse indivíduo deve cumprir quanto? Se for réu primário, 2/5 da pena que lhe foi imputada. Então, olha só, se for primário, ele está falando, ó, se for primário, ele tem que cumprir o quê? 2/5. Olha, deve cumprir 2/5 da pena que lhe foi imputada se for primário. Então, olha só, se ele for primário, ele tem que cumprir quanto? 2/5. Aí ele bota, e 3/5 dessa pena se for reincidente. Então, olha só, se ele for reincidente, ele tem que cumprir quanto? 3/5. Então, galera, a questão está certa ou errada? Galera, essa questão está literalmente certa. Certinha, galera. Certinha. Com isso, terminei aqui a correção do simulado com os senhores. Espero ter contribuído aí para o sucesso dos senhores. Desculpem pelo resfriado, estou muito resfriado, mas estamos juntos. Os próximos eu vou estar bem melhor. Um abraço, fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. E bons estudos.